tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você. Bora lá, pessoal, analisar esse Cruzeiro 2-1 pra cima da URT. Vitória, classificação, mas tem muita coisa pra gente poder comentar e melhorar. Esse é o nosso Momento Jamerson. Momento Jamerson, roda a vinheta, pauleira. Pessoal, o seguinte, a classificação importantíssima, né? Seria uma vergonha o Cruzeiro não conseguir chegar numa semifinal, né, de campeonato estadual. E o Cruzeiro conseguiu o seu objetivo, tá classificado. É o Pouso Alegre? Pega o Pouso Alegre. E aí, se avançar para uma futura final, aí ou é o Atlético ou é a América, conforme for quem vier ali numa final, caso o Cruzeiro passe, é clássico. Mas hoje, mais uma vez, vocês vão me chamar de corneta, fiquem à vontade, vai falar que você só reclama, não tem problema. O Cruzeiro mostrou mais uma vez muita dificuldade, né? Especialmente no primeiro tempo, de matar o jogo. Primeiro que a gente tomou um golzinho ali nos 2 minutos, que eu até agora preciso ver com calma ali, analisar essa imagem para poder ver se realmente estava em posição regular ou não. Um lance muito difícil, né? Porque se aquele gol do RT fosse validado com 2 minutos, Washington, aí a história do jogo seria uma outra completamente diferente, que o RT estaria na vantagem, ia fechar o time todo ali atrás, né? E o Cruzeiro às vezes tem muita dificuldade nesse sentido, mas o gol foi anulado. Então, o Cruzeiro teve, só com o Matheus Pereira no primeiro tempo, umas 3 chances claras de gol. E o Cruzeiro perdeu todas, né? Chutou fraco, um cabeceio debaixo da trave que acaba perdendo uma grande oportunidade. E vale lembrar que do outro lado ali, a equipe da URT, com todo respeito, né, é uma equipe muito limitada tecnicamente. Mas o Cruzeiro mostrou hoje, em vários momentos do jogo, dificuldade de sair jogando, né, de construir uma jogada, né, do sistema defensivo até a bola chegar no ataque. Inclusive, o Vidalba, que voltou e voltou muito bem, ele faz uma coisa que às vezes quebra a defesa. Olha o passe que o Vidalba deu pro Kaique. Pá, aquele passe vertical que a bola vai lá na frente, o cara já chega em condição de correr, cruzar ou trazer a jogada ali pelo meio. É uma qualidade, Vidalba voltou e voltou bem. Mas a gente precisa conseguir construir melhor essa jogada, fazer uma transição mais rápida, trabalhar melhor a bola no meio campo, porque muitas vezes o Cruzeiro tá tocando muito de lado, sabe? Toca pro Fabrício Bruno, que manda pro João Marcelo, que manda no lateral, que volta no Cássio, que chuta ali pra frente. Eu tô pensando isso aqui na progressão. E embora o adversário seja mais limitado, hoje foi uma boa partida do Gerson. Talvez uma das melhores, tá? Se não a melhor desde que ele chegou. O Gerson dando passes e participando do jogo da forma que a gente imaginava, né? Passa em profundidade, levanta a cabeça, pum, inverte o jogo de um lado pro outro, pega o adversário no 1 contra 1, né, a jogada tá toda aqui pela esquerda, você roda a bola lá pra direita, o William ou o Arroio que tava correndo por ali, vai pegar o adversário no mano a mano, né, uma situação mais fácil para poder construir jogadas. Então hoje foi bem, também o Gerson mais uma vez, queria que o Matheus Pereira tivesse aparecido mais pro jogo, teve oportunidades e acabou desperdiçando. Agora, o segundo tempo, gente, eu vou falar pra você, de verdade, o primeiro tempo terminou já 2-0, foi o primeiro tempo? Sim. O primeiro tempo terminou 2-0. Cara, a impressão que eu tive é que se o Cruzeiro e o RT pudesse combinar, o jogo terminava no primeiro tempo. Porque a impressão é que ninguém queria jogar o segundo tempo. Nossa senhora, o segundo tempo foi sofrido da gente narrar aqui, porque o Cruzeiro com a vantagem, a URT com um a menos até aquele momento, aquele joguinho de comadre, né, vamos dizer assim, e custou, né, a desenvolver ali o segundo tempo. Eu falei aqui no começo e volto a dizer, eu não sei se o gol anulado da URT realmente estava em posição regular ou não. Agora, o fato é que a expulsão do Matheus Henrique foi bizarra, né? Porque não foi lance para expulsão, não foi lance para cartão, nem falta foi. Foi 2 jogadores que chegaram com vontade, eles trombaram canela com canela, cada um ficou com o seu prejuízo ali, só que o juizão escolheu dar um cartão amarelo para o Matheus Henrique e, no meu modo de ver, a expulsão muito injusta, né? O fato é, o Cruzeiro agora tem uma semana para trabalhar até enfrentar o Pouso Alegre, depois Pouso Alegre de novo, né, nos próximos 2 finais de semana. E aí, nesse meio tempo aí, a gente tem Campeonato Brasileiro no dia 25 contra o Corinthians. Resumo, feliz pela vitória, feliz pelo resultado, feliz pela classificação, mas eu continuo com o sentimento que o Cruzeiro
para poder chegar longe na temporada, igual ele deseja, tem que melhorar e tem que melhorar muito taticamente, fisicamente. O time tem que começar a evoluir, tem que começar a jogar mais. E com esse tanto de baixas que nós tivemos no elenco, Sinisterra, Neisser, quem foi o outro? Sinisterra, Neisser, Kaique Kenji, o Chico da Costa, Marquinhos, e essa turma toda, o Cruzeiro precisa trazer um ou outro reforço pro elenco ali, porque senão não vai dar conta da temporada não. E no último jogo o pessoal falou, pô, o João Marcelo foi seguro e tal, que não sei o que lá, realmente não fez uma partida ruim, mas olha quando o Vidalba joga, tá doido, irmão, o nível da zaga do Cruzeiro sobe e sobe muito. Então agora vamos trabalhar para a equipe evoluir, buscar a classificação contra o Pouso Alegre e depois pensar no primeiro título da temporada, né, caso o Cruzeiro chegue na final, o título do Campeonato Mineiro. Vambora, pra cima. O jogo, Cruzeiro atuou melhor do que nas últimas partidas. Pegou um adversário valente, brioso, que começa o jogo assustando com o gol que aí o VAR invalida, traçando as linhas de impedimento do Moisés. Aí o Cruzeiro melhora, consegue o gol do Caio Jorge e depois um passe do Ira. Bom falar isso, hein? Gostei do Ira, que ele voltou a fazer um passe pro Arroio, que ganhou a grande área e bateu cruzado para vencer o goleiro Ariel. Não foi o supra-sumo, longe disso o Cruzeiro. E agora se prepara para essa fase semifinal, vai pegar o Pouso Alegre, o primeiro jogo no sul de Minas e o segundo jogo no Mineirão, e é favoritaço para disputar o título. Ano passado, não. Ano passado caiu na semifinal pro América. Agora tem tudo para passar. Pouso Alegre vai ter o estádio lotado, aquele Suriminas maravilhosamente lindo, vai lotar o estádio lá do Manduzão, nós estaremos lá, e no jogo da volta o Mineirão, acho que o torcedor também vai estar junto. Vai ter um descanso aí, me parece, agora, porque Brasileirão é só daqui a 10, 11, 12 dias, e também o primeiro jogo dessa fase semifinal contra o Pouso Alegre, que será no sul de Minas, deve acontecer sábado ou domingo. Acho que o clássico de Atlético América será domingo, e no sábado teríamos em Pouso Alegre o jogo entre Pouso Alegre e Cruzeiro. Destaco mais uma vez o Caio Jorge, cheiro de gol, artilheiro vive de gols, e ele estava ali para conferir. Gostei da atuação do Arroio também. E outro destaque que eu acho importante, o retorno, a defesa de Lucas Vidalba. É guerreiro, é lutador, é valente, ele contagia os demais jogadores. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Um gramado que dificulta um pouco a circulação da bola, mas acho que fomos felizes, tivemos bastante oportunidade, fomos felizes nas oportunidades que tivemos no primeiro tempo. E salientar que estamos muito felizes com essa classificação para a semifinal, né? A gente sabia o quão importante era a vitória aqui, independentemente do campo, das condições. E o time está de parabéns, o time se portou muito bem, tanto em conjunto. Então, assim, muito feliz por essa passagem em busca do nosso objetivo. E o que eu também esperava, que era a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro confirmou o primeiro lugar geral, bateu ao RT, 2-1. Vidalba voltou, né? E como muda, hein? E como traz mais segurança, hein? Cruzeiro com meio campo mais robusto, mais seguro também, né? Funciona melhor. Durante a semana a gente falou disso, na rádio e também lá nos Donos da Bola da Band. Falamos disso. Hoje mais robusto com meio campo, o time se soltou mais. O Cruzeiro criou para fazer bem mais que 2-1, mas tudo bem. Venceu por 2-1, sobrevida ao Tite, não é onda minha, é uma realidade. Agora, gente, eu preciso falar do América, que classificou na Bacia das Almas com uma mãozinha da arbitragem, tá? Aliás, uma mãozinha não, um braço inteiro da arbitragem, porque mandar voltar o pênalti pela invasão lá, eu achei que foi um negócio meio excessivo, tá? O América reclama demais de arbitragem, todo ano vai ter que mandar um buquê de rosas lá pro quadro de arbitragem da federação, porque eu vou te contar. Todo ano reclama de arbitragem, então agora vai ter que agradecer. Então os cruzamentos na próxima fase, o Cruzeiro pega o Pouso Alegre, o Galudo pega o América, e tudo como a gente imaginou antes do campeonato começar, né? Tudo como a gente imaginou, Cruzeiro e Atlético classificando, América classificando e um do interior. Eu até não imaginei que fosse o Pousão, mas foi. Então a gente caminha para a reta final dos campeonatos estaduais,
Graças a Deus que tá acabando, né? Eu sei que tem gente que romantiza, os times do interior, aí não vamos entrar naquela resenha de todo ano. Vamos fazer o seguinte, regionaliza, e aí Cruzeiro e Atlético, regionaliza, o América entra ainda na primeira fase, aí na última fase, no hexagonal, aí entra Cruzeiro, entra o Atlético, faz um hexagonal, mas não vão fazer isso, não vai mudar. Isso aí é loucura, utopia e tal, não vai mudar, né? Mas graças a Deus que os campeonatos estaduais estão acabando. Ação de Cruzeiro 2, o RT1, Valu? Não é difícil, mas aí fica de acordo da perspectiva de cada um, né? Ô, Léo, eu vi a vitória, eu vi pelo menos o resultado, mas evolução eu não consigo dizer que vi nesse jogo diante da URT, que o Caio Fábio já havia destacado, né? É uma equipe que chegou com possibilidades reais de se classificar para o mata-mata, é verdade, mas chegar a melhor campanha na última fase não significava também um campeonato de um nível muito elevado. A equipe da URT é bastante limitada. Pois bem, mesmo assim o Cruzeiro começou o jogo logo aos 2 minutos sofrendo um susto, né? Ou melhor, sofrendo um gol de uma forma que tem sofrido muito esses gols nessas 11 partidas do Cruzeiro até então na temporada. E o Cruzeiro, desta forma, saiu atrás no placar, o gol foi revisado e acabou sendo marcado o impedimento. Dali por diante, o Cruzeiro começou a criar possibilidades. Aos 12, o Matheus Pereira tem uma grande chance, perde ali de dentro da pequena área. O setor esquerdo do Cruzeiro foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, com o Vidalba e o Kaique dando uma boa saída, fazendo aquele papel que o Kaique passa a fazer um pouco mais com o Tite, de ter um pouco mais de liberdade de presença no campo de ataque. E aí o Cruzeiro consegue fazer o seu gol aos 26 com o Caio Jorge dentro da área, uma jogada que tem a finalização também do Matheus Pereira. O Gerson pega esse rebote, ao invés de dar um chutão e mandar a bola lá na lua, não, ele deixa o Caio Jorge sem goleiro para marcar, né? E aí o Cruzeiro acaba desorganizando um pouco a equipe da URT, que no princípio parecia querer vir jogar. O RT em alguns momentos tentando explorar este momento de baixa confiança, de baixa qualidade do jogo do Cruzeiro, que é esse o momento do Cruzeiro, apesar da classificação e da vitória, tenta em algum momento até se adiantar, fazer uma marcação-pressão, e em algum momento consegue complicar, isso mesmo, a saída de bola do Cruzeiro, mas após sofrer o gol aos 26 minutos, a equipe de Patos de Minas acaba se desmanchando um pouco no nível de concentração e de não conseguir realizar as coisas, e o Cruzeiro se enche ali um pouquinho mais de confiança por estar à frente ao placar. E o Cruzeiro segue assim até que aos 47, numa das poucas jogadas com a participação do William no setor ofensivo, porque a gente falou ao longo da partida aqui também, com Arroio em campo, parece que a ideia do Tite, invariavelmente, independente se Fagner ou William, é segurar mais o lateral direito, e foi isso que aconteceu. O Arroio recebe um bom lançamento do William e acaba fazendo 2-0. O Cruzeiro ainda tem um jogador expulso aos 53, que é o Matheus Henrique, para mim num lance de interpretação equivocada da arbitragem, ou exagerada, como preferirem, e isso faz com que o Cruzeiro tenha que voltar para o segundo tempo. Eu entendo que pode irritar o torcedor, mas eu não vejo outro jogo para o Cruzeiro fazer, onde vencia por 2-0, o desgaste natural que já bateria, mesmo com o Cruzeiro com 10, no campo de jogo, com os 11, né, na verdade, já bateria esse desgaste, e aí o Cruzeiro volta com as linhas ali bem baixas. O Matheus Pereira vem jogar pelo lado direito, o Gerson continua do lado esquerdo e o Caio Jorge mais à frente, fica um 4-4-1. E aí o jogo se desenrola assim até no momento em que as coisas se igualam, né? A URT também tem um jogador expulso, o Pedrinho bem expulso, e o Cruzeiro começa a empilhar uma série de possibilidades. Aí nessa parte final do jogo, eu acho que o Cruzeiro foi um pouquinho displicente, através do Christian, através do Matheus Pereira. A turma tem que se conscientizar que o Cruzeiro está muito longe de onde deveria estar, em termos de rendimento, em termos de jogadas mais plásticas até, e no final da partida ali, a URT acaba descontando, fazendo um 2-1, não havia mais tempo, né, para muita coisa no jogo, mas é isso, Léo Campos, dessa forma que acabei observando esta vitória do Cruzeiro. Eu não consigo dizer, quando o Cruzeiro venceu o América, eu falei que foi um time um pouquinho mais sólido, né, porque ali naquela oportunidade não levou o gol, mas eu falei que não conseguia ver evolução. Hoje, eu acho que o Cruzeiro fez o suficiente.
tá na conta do chá, apesar de ter desperdiçado muitas situações aí, para mim, tem um quê de uma certa displicência e de faltar entendimento aos jogadores de qual momento, de fato, o Cruzeiro está vivendo dentro de campo, mas não consigo ver evolução nessa vitória. O Cruzeiro entregou, para mim, apenas o resultado e que era muito importante o Cruzeiro entregar o resultado, afinal de contas, estava jogando pela classificação às semifinais do Campeonato Mineiro. Léo. O Samuel Rosa, um abração para ele. Ele mandou aqui uma dúvida. O regulamento agora, o Cruzeiro tem só a vantagem de decidir em casa, né? A semifinal. Depois a final única, não tem aquilo mais de vitória e derrota pela mesma diferença de gols, 2 empates, tem isso mais não, né? Não tem, só tem mesmo essa vantagem de fazer o jogo de volta da semifinal como mandante. E por ter avançado como melhor classificado, se ele passar para a final, a vantagem é só, por exemplo, se a final for no Mineirão, né, sendo ali no Mineirão, é escolher o vestiário, escolher também a cor do uniforme. Então tem essa vantagem, mas o mando é da Federação Mineira e na decisão única nem tem prorrogação não. Se terminar empatado, decisão por pênaltis. Não, beleza. Então só para esclarecer aí a nossa audiência. Então, o Cruzeiro já voltando, o Léo Campos, imediatamente, serão 2 dias aí de folga, domingo e segunda, e a retomada dos trabalhos na terça. Uma vitória, eu acho que vocês analisaram aí tudo muito bem, né? Desempenho muito longe ainda do que precisa. Claro que não vai ter nada hoje, né, sobre questão técnica, mas ainda também não fui atrás de outras informações, porque a última informação que eu tive é que não era mais somente questão de resultado, né? Para se avaliar sobre uma mudança no comando técnico ou não, eu acho que teremos que aguardar aí os próximos dias, né? O que vai acontecer em termos de jogos. O Cruzeiro só volta a atuar, está aguardando inclusive datas, né? Sábado ou domingo, mas vamos acompanhar. Eu acho que essa vitória aqui, naquilo que a gente trouxe de informação, eu penso que não muda absolutamente em nada. Vamos atrás de outras informações e ver o que vai acontecer aí nos próximos dias quanto ao futuro do técnico Tite, né? Alguns pontos eu acho que chamaram a atenção aí, estava vendo o pessoal debatendo nas redes sociais, né? Hoje o filho do Tite menos atuante ali à beira do campo, né? Aquela imagem repercutiu muito mal, né? Essa que é a verdade. O Tite estava ali, vamos dizer, mais ativo, né? À beira do gramado, mas é aguardar, Léo Campos. Não tem como hoje cravar absolutamente nada, que não vai mudar, que vai mudar. O melhor é esperar aí os próximos dias. Penso que a pressão e o fato de balançar no cargo, eu acho que continua da mesma forma. E confesso, aí já é opinião, né? Uma vitória aqui contra o RT para confirmar uma primeira colocação é importante. Acho que o Cruzeiro cumpriu a obrigação dele nesta primeira fase, né? Mas isso não pode definir um futuro nessa questão, né? Porque ficou em primeiro, isso e aquilo. Eu acho que tem muita coisa para ser analisada, né? E a informação que a gente tem, inclusive, não apenas resultado, e sim desempenho, todo esse entorno aí que vem acontecendo desde que a comissão técnica assumiu no início de janeiro. Léo. Vamos lá, então. Tite, queria que você falasse da partida, comentasse essa partida, sua análise em relação ao jogo, dessa vitória. E, em especial, queria te perguntar sobre Vidalba, que é um zagueiro que no ano passado deu um encaixe muito importante ao Cruzeiro com o Fabrício Bruno e teve essa primeira oportunidade no ano de 2026. A respeito do jogo, o que mais traduz uma vitória é quando ela vem acompanhada de desempenho. E o desempenho veio, ela foi, com todas as adversidades, é muito difícil jogar aqui contra o RT.
as condições até do gramado, que proporciona um jogo mais de contato, diferentemente daquilo que nós nos propomos também, ela se impôs, ela criou um sem número de oportunidades e ela fez um resultado que poderia, inclusive, com um placar mais elástico. Então, essa é a consistência maior. A respeito de Djalma ou outro jogador, e todos eles um grande número deles foram utilizados. Você vê como é que é a importância também do planejamento em relação ao Djalma. Se tu tem que trazer ele antes e não está preparado, ele não tem o nível de desempenho que teve hoje. Então, ele só teve porque ele teve um tempo hábil de recuperação. E esse respeito ao atleta ele tem que ter. E o técnico tem que saber conduzir dessa forma. Na hora que estiver pronto, para que possa ter, e aí fortalecer o grupo como todos nós em relação a eles estamos. Gente, o Cruzeiro chegou muito pressionado para esse jogo, né? Não tinha nada garantido, ainda tinha o Norte, o segundo colocado, que vinha ali atrás também fazendo uma boa competição. Agora pela frente o Pouso Alegre, né? Nessa segunda fase. Como é que vai ser isso? A partir do momento que nós fizemos o planejamento e não teve os resultados, eu acho que foi uma pergunta que vocês colocaste para mim, quando não teve o resultado, o planejamento não vem, ele fica duro, tem que correr atrás do resultado. Nos últimos 3 jogos, nós jogamos 3 decisões, e nós sabíamos disso. Que para passar, e aí, independentemente de qualquer situação, uma vitória era importante hoje, com todas essas dificuldades que a gente colocou. Teve essa consistência, essa maturidade, a equipe, para consolidar essa classificação. Tite, hoje tivemos o Gerson fazendo uma função ali um pouco diferente, né? Como que foi esse processo para se pensar nessa nova forma ali de um meio-campo talvez mais encorpado? Sim, ela teve também essa ideia. Quando tu traz 2 meio-campistas mais posicionais e desse Gerson um pouquinho mais na frente, e às vezes do lado direito a gente tentou ir procurando esse ponto de equilíbrio. Nós estamos procurando o equilíbrio da equipe. Antes trabalhamos com o Gerson do lado direito, depois do lado esquerdo, com 2 médios, e ele deu esse volume de criação, que o primeiro tempo nós tivemos 5, 6 oportunidades vivas claras, né? Fruto dessa criatividade nesse setor do Pereira e do Gerson, mas ainda um processo de adaptação. Sim. Tite, ainda aproveitando essa questão aí dos jogadores, eu queria saber de você o que você achou do desempenho hoje, no caso aí do Matheus Henrique, né, o Mateuzinho, e também ao lado ali no meio campo do Cruzeiro, ali, né, na vaga ali, geralmente costuma jogar o Romero, enfim, o desempenho dele ali nesse meio campo ao lado do Lucas Silva. Queria que você falasse a respeito disso, porque no início deu a sensação que o time estava até mais firme ali no meio, mais sólido esse meio campo do Cruzeiro, ou a impressão não seria essa? A ideia é buscar um ponto de equilíbrio, sim, é ser ofensivo, e nos últimos 3 jogos, desde o jogo contra a América, a gente tem feito média de 2 gols e criado bastante. Hoje eu fiquei chateado, confesso, de ter tomado o gol que não podia ter tomado, um pouquinho mais de atenção, das finalizações que tinha, era de fora da área, não de infiltrações. Mas faz parte também de um processo de evolução da equipe. Mas de ter solidez e ter criatividade. Esse ponto de equilíbrio a gente tá buscando também na equipe. E não sido nem treinamento, tem sido nos jogos em função do calendário. Ô Tite, até em relação a isso, né, para falar de evolução, já te perguntei sobre a parte física e hoje, de novo, a parte física, agora pelo menos para um ponto positivo, né? O Cruzeiro tem uma semana para poder trabalhar. Eu queria que você analisasse a parte física hoje, para esse jogo aqui especificamente, um gramado diferente, e como que você avalia essa semana para poder trabalhar e ter um pouco mais de espaço e respiro com os jogadores? Tu vê como as coisas são, né? Eu mesmo coloquei que o planejamento, em função dos resultados, daqui a pouco estava errado em determinado momento. Agora eu já não sei se estava errado. Porque se tivesse apressado antes, teria daqui a pouco machucado mais atletas. Eu estou dizendo que não é que não é, estou dizendo que eu não sei. Quando tu opta por alguma coisa, ela é difícil. Se nós tivéssemos apressado e a garotada não tivesse jogado antes, daqui a pouco tinha jogador mais estourado. Daqui a pouco tinha Djalma que teria que precipitar uma vinda e não teria uma condição maior. Assim como nós perdemos Chico, Jonathan Jesus, me ajuda aí, Kenji, Sinisterra. Esse calendário a gente tem que se adaptar, mas ainda dosar. Eu não posso
pagar o preço e eu tenho que assumir as responsabilidades e as pressões e botar um jogador, estourar o jogador e perder o jogador sem determinadas condições. Eu tenho que respeitar o clube, eu tenho que respeitar o clube e o atleta. Mas a gente conseguiu ainda fazer as substituições, retomar um fôlego, uma equipe encorpada e o grupo todo. A classificação ela foi dos meninos do primeiro jogo, Otávio, Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Prates. Mateuzinho saiu, entrou Murilo depois. Rian, eu confundo, Rian e Ryan. Rodriguinho, Japa, Leles e Kenji. Esse foi a equipe que iniciou. A garotada também, que iniciou. E daí, crítica assim, absorver, e agora, pô, mas todo esse trabalho desse grupo, ele termina como primeiro nessa fase de classificação. Então, devo considerar os atletas também essa busca, essa recuperação dentro da própria competição. Obrigado, Tite. Obrigado. Muito bem. Diga lá. Desculpa, o senhor que assumiu o Cruzeiro recentemente, com a saída do Léo Jardim, está tentando implementar o esquema de jogo do senhor. Nesses jogos, recentemente, principalmente nos jogos no interior, como o seu jogo aqui hoje, a equipe está evoluindo e de que forma o senhor está vendo essa evolução do Cruzeiro? Tu fala que conforme o que eu estou vendo com essa evolução é porque tu também está colocando evolução. Hoje ela fez um jogo bastante equilibrado. Ela criou muitas oportunidades num gramado muito difícil de jogar. Contra uma equipe muito difícil de jogar. Ela estava invicta, né, na competição. E aqui na sua casa, um grau de dificuldade, ela botou volume, criou oportunidades. No primeiro tempo foram 2, mas poderia ter sido um placar mais elástico, pelas oportunidades claras. A lamentar ainda, eu coloquei também no intervalo a eles, que é essa consistência e a gente processo de evolução. Uma equipe ela também tem que ter prazer, satisfação em terminar em 0 o placar. E nós estávamos muito próximos de fazer isso. Nos últimos 3 jogos a gente tem feito os gols, criado, mas trazido essa consistência, esse equilíbrio também que a gente... Tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.